Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo, para poder mostrar para vocês como seria a resposta da atividade do bloco 01, tá bom? Antes de começar a fazer a resolução da atividade, eu queria mostrar uma coisa para vocês que é muito importante para a gente desenvolver, programar, criar nossos arquivos, que é fazer com que o sistema operacional exiba a extensão do arquivo, tá bom? Para habilitar essa opção, se vocês perceberem aqui, ó, nesse arquivo home, aparece home.html, tá certo? Isso no Windows 10 a gente habilita aqui, ó, em exibir, aí eu venho aqui em opções, aí alterar opções da pasta de pesquisa, venho aqui em modo de exibição, aí eu vou procurar essa opção aqui, ó, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Perceba que ela está desmarcada. Eu vou marcar ela, vou clicar em aplicar, ó, e a extensão sumiu, que não é interessante para a gente, tá bom? Quando a gente vai programar, é interessante que a gente tenha controle das extensões dos nossos arquivos, que a gente fique visualizando. Ele diz aqui o tipo do arquivo, mas é bom que a gente veja a extensão. Então, o que eu vou fazer? Se no seu computador não está habilitado, está como o meu, você tem que vir aqui em exibir, opções, alterar as opções da pasta de pesquisa, modo de exibição e procura aqui, ó, ocultar as extensões do tipo de arquivos conhecidos. Desmarca. Aí aplica, ok, aí ele aparece aqui, tá? Para que isso? Porque eu posso criar um arquivo com Sublime de diversas formas. Eu quero criar um arquivo aqui nessa pasta. Ó. Eu posso fazer o seguinte, Eu estou aqui no Sublime, quando ele abre, ele já abre com um arquivo sem título. Eu vou aqui em File, Salve As, aí eu vou aqui no meu computador, HTML, CSS, bloco 2, resposta da atividade. Vamos supor que eu queira criar um arquivo chamado index.html. Index é o nome do arquivo da página principal do site, sempre, tá? Vou clicar em salvar. Pronto, aí lá agora ó, tem um nome, e o arquivo está aqui, ó, index.html. Isso é uma das formas de fazer, tá? Uma outra forma de fazer com o Sublime é abrir na pasta. Aí aqui eu digitaria a estrutura do código HTML, que eu vou já mostrar para vocês. A outra forma de fazer é abrindo a pasta. Você cria uma pasta lá, aí você vem aqui em Open Folder, que é até mais interessante. Por exemplo, eu vou lá no meu computador, vou aqui na disciplina de HTML e CSS, bloco 2, resposta da atividade. Eu abro a pasta, ó, seleciono a pasta. E aí eu posso, por exemplo, criar um novo arquivo aqui, ó, File New. Se eu quiser salvar, ele já vai direto lá para a pasta lá. Aí eu poderia colocar aqui, ó, mãe.html. Poderia criar um outro arquivo, mãe é de principal. Também, e ele já apareceu aqui. Aí a gente clicando aqui nos arquivos, a gente vai editando cada um. Também é uma das formas mais interessantes de trabalhar. Na realidade, o ideal quando o site começa a ficar grande é trabalhar nesse modo. A outra forma de fazer é fazendo o seguinte: eu fecho aqui o editor, eu vou apagar esses dois arquivos, tá? E aí a outra forma de fazer, que é importante que a extensão esteja aparecendo, é fazendo assim. Você vem aqui, clica com o botão direito, vem aqui em novo, aí documento de texto. Aí ele cria com a extensão .txt. O que você faz? Você apaga tudo, aí você coloca o nome do arquivo, index.extensão, .html, dá um enter, ele vai pedir para você confirmar, clico, aí ele criou a extensão .html, tá? É nesse arquivo que eu vou fazer a resposta, da nossa atividade. Aqui no Sublime tem uma coisa bem interessante, tá? Se você digitar HTML e der um Ctrl espaço no computador, ele já coloca a estrutura do HTML. Aí você só faz alguns complementos, como por exemplo, lang, para indicar para o navegador que o site está sendo desenvolvido em português Brasil. Esse lang é um atributo que indica a linguagem. Dentro do read aqui a gente tem que colocar,
A orientação para o navegador de qual conjunto de caracteres utilizar, que é o TF8, char7 é conjunto de caracteres. O meu título aqui dentro da tag title, tá? Resposta, atividade, certo? Do bloco 01. O Sublime fica aparecendo essa mensagem aqui pedindo para a gente registrar, pagar, doar dinheiro, mas não precisa. É só clicar em cancelar aqui e utilizar ele gratuitamente. Aí o que foi que eu pedi? Essa é a estrutura básica de um documento HTML5 que eu já tinha mostrado lá na aula passada. O que foi que eu pedi? Eu pedi a estrutura básica do corpo do documento HTML5. O corpo do documento é esse. Quando foi lançado a versão do HTML5, eles lançaram algumas tags padrões, tá? Uma delas é que a gente pode criar cabeçalhos, tanto dentro do body quanto dentro de outras seções, mas do body a gente pode utilizar o cabeçalho. E aí, para se diferenciar do cabeçalho da página, eles criaram a tag como header, tem um ER no final, tá certo? Aqui a gente vai colocar, né, títulos, a gente vai colocar, vou colocar aqui, por exemplo, um título de nível 2, a gente vai aprender sobre os títulos. A gente vai colocar título, o nome do site, algumas informações principais sobre o site, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, estrutura do corpo da página HTML versão 5. Ok? Aí isso aqui é um título. Esse título aqui a gente vai ver que ele faz o texto ficar bem maior, bem mais destacado. A outra tag, depois do cabeçalho, ela pode ser, na verdade, duas, tá? Ela pode ser essa main, tá? Que é uma tag que deve ser utilizada apenas uma vez no site. Ela indica, né, todo o conteúdo do body, todo o conteúdo fora o cabeçalho, né, e fora o rodapé, que é a outra parte que a gente vai ver, deve ficar aqui e deve ser apenas utilizado uma vez. Aí tem uma outra tag HTML5 que é a section. Pessoal, eu digitando o nome da tag aqui, ó, nesse editor de código e dando um Ctrl espaço, ele coloca automaticamente para mim a tag de abertura e a tag de fechamento. E aí tem as sections, que são basicamente várias seções. Aí eu poderia criar aqui seção 01 dentro do main. Poderia criar aqui, ó, dentro do main várias seções. Isso daqui é o corpo, né? O corpo do corpo da página, ou a parte principal do corpo da página, tá certo? E aí tem, por último, a tag footer, que quer dizer rodapé, tá? No footer que a gente vai colocar informações sobre, como por exemplo, quem foi que desenvolveu o site, de quem é que trata o site, tá? Os direitos corporativos, tá? Então vou colocar aqui, ó, desenvolvido por EEP Amélia, vamos supor. Colocar aqui é o rodapé da página e aqui, né, é o conteúdo principal do site. Tem algumas pessoas que não gostam de trabalhar com a main, tá? Tem algumas pessoas que não gostam de trabalhar com a tag main, mas sim com várias seções aqui, uma do lado da outra. Não tem problema nenhum, tá certo? E tem até uma outra tag, né, que a gente utiliza, que é a div, a division. Aqui ela poderia servir, né, para a gente criar uma divisão dentro de uma section, divisão 01, divisão 02. Eu vou já resumir esse arquivo aqui, tá? Para eu dizer qual a parte que vai ficar no caderno. Também poderia ser feito assim. E tem algumas pessoas mais que trabalham de forma mais antiga, que o corpo da página pode ser apenas com divs, várias divs aqui dentro do corpo da página, e não utilizar a section, já que a section e a div elas têm um pouco de equivalência. Mas, né, eu vou apenas colocar a section, que é a mais utilizada, section aqui. Eu vou colocar, por exemplo, aqui na
na section, um título H3, e aí eu vou colocar aqui um conteúdo qualquer, por exemplo, olá, primeiro ano de informática, tá? Então aqui, ó, é o corpo, a parte principal da página, tá bom? Ainda tem uma outra tag HTML5, né, que ela é bem comum para indicar os links de navegação da página, é a tag nav, tá? Que quer dizer navegação, navigation, né? É aqui que a gente coloca, por exemplo, os links para acessar outros arquivos e outras páginas, por exemplo, utilizando a tag A, né? A tag A href, a gente vai falar sobre ela depois, mas dentro da tag nav a gente colocaria os vários links que a gente tem, por exemplo, link 1.html, são links de outras páginas, link 01, e aí eu poderia criar vários links. Essa tag nav obrigatoriamente precisa ficar dentro do cabeçalho? Não, ela pode ficar em qualquer parte da página, inclusive até no rodapé, vai depender em que momento você está precisando fazer um conjunto de links. Então essa tag nav pode ficar aqui se for um menu superior, por exemplo, um menu de navegação superior. Ela pode ficar aqui dentro do header, né? Ela pode ficar aqui dentro do section se você precisar. Se você precisar, ela pode ficar aqui dentro do section. Se você precisar também, não tem problema nenhum que ela fique com uma parte aqui dentro do footer. A gente vai ver que tem alguns sites com esse padrão. Mas, a princípio, para ficar mais curto, eu vou colocar aqui a navegação, vou colocar aqui dentro do header. E eu vou tirar um link desse também para ficar mais tranquilo de vocês fazerem. Mas não teria problema nenhum se a tag nav ficasse dentro do section, tá? Pronto, então ó, essa é a estrutura, resumindo, essa é a estrutura básica de um documento HTML5, incluindo a parte que a gente já tinha visto. A estrutura básica de um documento HTML5 é essa parte aqui, ó. E a estrutura básica de um documento HTML5 com a estrutura básica do corpo da página HTML5 é essa, com as tags header, nav. A nav, se não tiver, não tem problema não, né? A nav, a section ou a main, no caso aqui é melhor a gente utilizar a section, que é mais utilizada, e a tag footer, todas elas dentro da tag body. Aí a atividade é só copiar isso no caderno e mandar uma foto lá no Google Drive. Vamos ver como foi que ficou esse arquivo. Eu vou lá na pasta e vou executar ele. Vou abrir ele com o navegador para a gente ver como foi que ficou o arquivo. Pronto, a estrutura do corpo da página HTML5, link 01, olá, primeiro ano de informática, desenvolvido por. Aqui é o header, né? Ó, aqui é o header, tá? Aí aqui é o corpo da página, tá? E aqui é o rodapé. Então,